100% das crianças de uma comunidade inteira foram contaminadas por metais pesados. Isso não é um acidente. Hoje você vai entender como um modelo de mineração brasileiro, liderado por gigantes como a Vale, pode estar envenenando vidas indígenas com questionamentos sobre o papel do Estado, da mídia e, do mercado nesse cenário todo. Hoje é quarta-feira, 23 de julho, e esta é a nossa terceira edição do dia. O foco aqui é bem específico. A denúncia de contaminação em massa de crianças indígenas Xikrin por metais pesados. Uma contaminação supostamente ligada à mineração legalizada, né? E isso levanta questões sérias sobre a atuação do Estado e o que chamam de racismo ambiental. Nós temos em mãos dados bastante alarmantes vindos de um estudo da Universidade Federal do Pará, a UFPA. É sobre o povo Xikrin do Cateté, lá no Pará. O que exatamente esses dados mostram pra gente? 100%, ou seja, todas as crianças indígenas com até 10 anos estavam contaminadas. 100%? 100%. E algumas delas apresentavam até 10 metais pesados diferentes no organismo. Isso sugere, um problema sistêmico, sabe? Possivelmente ligado às práticas extrativistas na região e não um caso isolado, um acidente. Entendi. E a investigação, a origem dessa contaminação, ela aponta para alguma direção mais específica? Já se sabe de onde vem? Sim. Tanto o laudo da própria UFP, quanto análises feitas pelo Ministério Público Federal, o MPF, sugerem uma ligação forte com a atividade mineradora da Vale, especificamente da mina Onça Puma. Ah, Onça Puma. Exato, que opera ali perto do rio Cateté, que é um rio fundamental, para as terras Xikrin. O MPF chega a mencionar uma assinatura química. Pense nisso como se fosse uma impressão digital, sabe? Entendo, uma marca. Isso, uma marca de elementos químicos que bate com os metais usados pela Vale na extração de níquel. Coisas como cromo, cobalto, chumbo, arsênio, alumínio, manganês, enfim, uma lista. Nossa! E dados gerais indicam que 99,7% dos indígenas da região teriam níveis desses metais acima do que é considerado tolerável. É quase todo mundo. Quase todo mundo. É chocante. E quais são as consequências disso para a saúde das pessoas? Principalmente das crianças, que estão em desenvolvimento. São impactos severíssimos, gravíssimos mesmo. A gente está falando de potencial comprometimento neurológico, problemas renais, fragilidades no sistema imunológico. Meu Deus! Algumas crianças, os estudos mostraram, apresentaram concentrações altíssimas. Muito acima de qualquer limite que a gente possa considerar seguro ou até mesmo do bom senso, como dizem os relatórios. Isso afeta diretamente o desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo. Imagino. E tem mais, a contaminação parece espalhar, ela não fica só ali perto da mina. Atinge até aldeias mais distantes do rio, o que indica uma dispersão ambiental bem preocupante. Certo. Diante dessas evidências todas da análise do MPF, como é que as partes envolvidas se posicionam? A Vale, por exemplo. O que ela diz? Então, a Vale nega a responsabilidade direta por essa contaminação que os estudos apontam e há informações de que a FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do governo, sim, a FUNAI, chegou a apresentar laudos alternativos. Laudos que, basicamente, buscariam isentar a atividade mineradora como a causa principal. Isso cria uma situação bem complexa, Controversa. É, e tem gente que compara essa situação toda com tantos laudos, dados científicos apontando numa direção. É como assistir a um crime com vídeo, áudio, confissão. E no fim ver o suspeito sair aplaudido, talvez até com um bônus no fim do ano. É uma analogia forte que circula entre os críticos dessa situação. Exatamente. Essa analogia reflete bem a frustração, Diante do que parece ser uma lentidão ou uma dificuldade em estabelecer responsabilidades de forma definitiva. O MPF, por sua vez, ele agiu. Processou a Vale, a União, ou seja, o governo federal e também o estado do Pará. Os três. Sim, buscando reparação por danos à saúde e ao meio ambiente. A ação do MPF exige mais estudos, acompanhamento médico contínuo para a população afetada e, claro, um plano de remediação ambiental. A visão ali é que a responsabilidade é compartilhada, sabe? Faz sentido. A empresa que opera, o estado que deu a licença para operar, que no caso é o Pará, e a União, que tem o dever constitucional de proteger os povos indígenas, todos na mesma ação. Mas pelo que eu entendi das fontes que a gente consultou para esta edição,
a resposta institucional não tem sido exatamente ágil, né? Correto, é isso mesmo. O processo judicial, por exemplo, estaria tramitando bem lentamente. Há informações de que ele está parado desde fevereiro deste ano. E enquanto isso, a exposição aos metais pesados continua sendo uma realidade diária para as comunidades. O problema persiste. Então, para a gente tentar amarrar aqui, o que esse caso específico dos chicrinos revela sobre um quadro talvez mais amplo no Brasil? Olha, ele joga uma luz muito forte sobre a relação complicada, entre o modelo de desenvolvimento extrativista que o país adota há séculos, a proteção do meio ambiente e os direitos dos povos indígenas. Ele expõe questionamentos importantes sobre a eficácia da fiscalização, do licenciamento ambiental. A responsabilidade das empresas. Exatamente, a responsabilidade das empresas e, talvez o mais grave, a capacidade ou mesmo a vontade do Estado em cumprir o seu papel de protetor que está na Constituição. E levanta todo o debate sobre o chamado racismo ambiental. Explica um pouco esse conceito. É a ideia de que os danos ambientais, os custos ambientais de certas atividades econômicas acabam afetando de forma desproporcional comunidades que já são marginalizadas, como é o caso dos povos indígenas aqui. É um ciclo vicioso que, infelizmente, remonta à própria história da exploração de recursos no Brasil. Uma herança pesada. Entendido. Uma situação complexa e que exige atenção contínua. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta, continuando nossa edição sobre a crise humanitária que afeta, povos indígenas na Amazônia. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo na situação específica do povo Xikrin do Cateté. A gente vai usar os materiais que temos para tentar conectar esse caso a alguns conceitos importantes, e as estruturas que parecem estar por trás disso tudo. A proposta aqui é ir além da denúncia pontual, sabe? Tentar entender as engrenagens maiores mesmo, que permitem que situações assim aconteçam e, continuem acontecendo. Exato, porque o caso Xikrin, pelo que a gente lê nas fontes, ele é um exemplo muito claro do que alguns analistas chamam de racismo ambiental. Sabe esse conceito? Ele basicamente aponta como populações indígenas e também outras comunidades não brancas acabam sendo desproporcionalmente afetadas, Elas carregam o peso maior dos danos ambientais, seja poluição, desmatamento, contaminação, e muitas vezes isso acontece com negligência ou, segundo algumas análises ali nos documentos, até com uma certa anuência de órgãos do Estado. É uma violência que opera meio que nas estruturas sociais, sabe? E que acaba mostrando quais vidas são consideradas mais vulneráveis ou talvez menos prioritárias. E essa ideia de vulnerabilidade imposta, ela parece que se conecta com outro conceito bem pesado que alguns textos discutem, que é a necropolítica. O filósofo Achille Mbembe, ele desenvolveu essa ideia para descrever como certos poderes exercem controle decidindo, na prática, quem vive e quem pode ser, deixado para morrer. Exatamente. E não só por ação direta, mas também pela omissão, pela falta de proteção, essa contaminação continuada do Xikrin, que algumas fontes ligam à proximidade da mina lá, da onça-puma. Da Vale. Isso. E também a lentidão das respostas, Parece que se encaixa um pouco nisso. Uma política que permite a morte ou o adoecimento grave em nome de um modelo econômico extrativista. E os impactos que são descritos, eles vão muito, muito além da saúde física imediata, que já são, gravíssimos. Tem relatos de contaminação por metais pesados afetando gerações, sabe? Inclusive bebês expostos ainda no útero ou pela amamentação. É terrível. Mas não é só isso, afeta também a dimensão espiritual deles, a cultura, a capacidade de conseguir o próprio alimento do jeito tradicional. Tem uma liderança Xikrin, que é citada num dos relatos, que disse uma coisa muito forte: o rio está morto. Nossa! Entende? Isso não é só sobre água poluída, é sobre a destruição de um modo de vida inteiro. É o colapso das bases para eles existirem com dignidade, como eles entendem isso. Isso é muito impactante e nos leva a pensar sobre a justiça climática, Um termo que também aparece nos materiais. Como é que a gente pode conciliar esse discurso de transição ecológica
de querer sediar uma COP na Amazônia, Pois é. enquanto atividades como a mineração, mesmo a que opera legalmente, continuam gerando danos que as fontes apontam como severos, talvez até irreversíveis. Parece que tem uma tensão aí, né? Entre a imagem e a prática. Precisamente. E a questão da responsabilidade é complexa. A Vale, por exemplo, ela nega que a operação dela na mina Onça Puma tem uma ligação direta com essa contaminação específica que foi reportada nos estudos, né, do MPF, da UFPA. A empresa diz que tem seus próprios laudos que contestariam essa relação. Por outro lado, esses estudos do MPF e da UFPA indicam ter encontrado o que eles chamam de uma assinatura química, sabe? Tipo uma impressão digital nos contaminantes que ligaria, sim, às atividades de mineração. E é importante notar também que, desde 2011, a Vale faz pagamentos de compensação mensais para o Xicrim, por um acordo, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta. Isso está ligado aos impactos gerais da mineração na área. Mas, ao mesmo tempo, ela contesta a responsabilidade pela contaminação atual da água e do solo por metais pesados. Entendi. É complexo. E além da empresa, as fontes também questionam a eficácia da resposta do Estado, né? E apontam por um modelo de desenvolvimento mais amplo que, historicamente, sempre viu a Amazônia e seus povos como recursos para explorar até o fim. Diante desse quadro todo, uma pergunta que fica ecoando da leitura dos materiais é bem incômoda, né? Se essas crianças... E teve um estudo do MPF, UFAS, que indicou que 100% das amostras analisadas tinham contaminação por metais pesados. 100%. Imagina, se essas crianças fossem brancas, de classe média alta, morando num grande centro urbano tipo São Paulo. Você acha que o noticiário seria o mesmo? A resposta do Estado, a velocidade teria sido a mesma? Essa pergunta, ela é levantada por alguns analistas justamente para destacar o que eles percebem como uma seletividade, né? Tanto na indignação pública quanto na ação do poder público. O caso Xicrim, da forma como ele é apresentado, sugere que a gente precisa de uma mudança fundamental de paradigma. Não seria só remediar o dano que já está feito, mas confrontar o próprio modelo que permite que esses danos aconteçam. Estão contaminando a água, os corpos e o futuro de um povo. Isso não é um efeito colateral. É o preço que o capitalismo extrativista exige para continuar operando. Os materiais que a gente analisou levantam questões muito profundas sobre esse custo humano, né, e ambiental do modelo de desenvolvimento que está aí na região. Se você acha que esse modelo de desenvolvimento é criminoso, se inscreve aqui no canal. A gente não vai romantizar destruição em nome de lucro. Aqui a gente expõe e denuncia. Os links para as fontes que serviram de base para a criação dessa edição e também o acesso a outros artigos, eles se encontram na descrição. Fica a reflexão, né? Até que ponto a gente está disposto a reavaliar o que a gente chama de progresso quando ele parece implicar na destruição de mundos inteiros. Um abraço e lembre-se, o Povcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas, 12 horas e 17 horas e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.